Quarta parte, facas. Citação de abertura do capítulo. Conheço seu argumento. Falamos da antecipação, daquilo que foi previsto, das promessas feitas por nossos grandes profetas do passado. É claro que o herói das eras refletirá as profecias. Refletirá perfeitamente. Essa é a ideia. Capítulo 39. Strath Venture cavalgava em silêncio em meio ao ar crepuscular e brumoso. Embora ele tivesse preferido uma carruagem, considerava importante viajar no lombo do cavalo e apresentar uma imagem convincente para as tropas. Zane escolheu caminhar, o que não era estranho. Ele perambulava ao lado do cavalo, os dois liderando um grupo de 50 soldados. Mesmo com as tropas, Strath sentia-se exposto. Não eram apenas as brumas, não era apenas a escuridão. Ele ainda conseguia se lembrar do toque dela em suas emoções. Você falhou comigo, Zane, Strath comentou. O nascido das brumas ergueu os olhos e, queimando estanho, Strath conseguiu ver um franzir de senho no rosto dele. Falhei? Venture e Seth ainda estão vivos. Além disso, você mandou uma turma com meus melhores alomânticos para a morte. Eu alertei que talvez morressem, Zane falou. Por um bom motivo, Zane, Strath falou sério. Por que você precisa de um grupo de alomânticos secretos se os mandaria para uma missão suicida no meio de uma reunião pública? Talvez ache que nossos recursos são ilimitados, mas posso lhe garantir uma coisa: aqueles 6 homens não poderão ser substituídos. Custara a Strath décadas de trabalho com as concubinas para reunir tantos alomânticos ocultos. Foi um trabalho prazeroso, mas trabalho de qualquer forma. Numa aposta imprudente, Zane havia destruído um bom terço dos filhos alomânticos de Strath. Meus filhos mortos, nosso jogo exposto e aquela criatura de Elend ainda está viva, ele pensou. Desculpe, pai, Zane disse. Pensei que o caos e o salão lotado manteriam a garota isolada e a forçariam a não usar moedas. Eu realmente pensei que funcionaria. Strath franziu a testa. Ele sabia bem que Zane pensava que era mais competente que seu pai. Qual nascido das brumas não pensaria algo assim? Apenas uma mistura delicada de suborno, ameaças e manipulação mantinham Zane sob controle. Ainda assim, a despeito do que Zane achasse, Strath não era um tolo. Sabia, naquele momento, que Zane escondia algo. Por que enviar aqueles homens para a morte? Strath se perguntou. Talvez ele tivesse a intenção de que eles falhassem. Do contrário, teria ajudado a lutar contra a garota. Não, Zane disse suavemente, falando consigo mesmo, como às vezes fazia. Ele é meu pai. Ele se calou. Em seguida, sacudiu a cabeça com vigor. Não, eles também não. Senhor soberano, Strath pensou, abaixando o olhar para o maluco murmurante ao lado dele. Em que fui me meter? Zane estava ficando cada vez mais imprevisível. Teria ele enviado aqueles homens para a morte por ciúme, desejo de violência ou simplesmente ficou entediado? Strath não achava que Zane havia se voltado contra ele, mas era difícil dizer. De qualquer forma, Strath não gostava de ter que confiar em Zane para seus planos funcionarem. Ele não gostava de ter que confiar em Zane para nada, na verdade. Zane ergueu os olhos para Strath e parou de falar.
fazia um bom trabalho escondendo sua insanidade, na maior parte do tempo. Um trabalho tão bom que Straff às vezes esquecia. Ainda assim, a loucura estava à espreita, sob a superfície. Zane era a ferramenta mais perigosa que Straff já usara. A proteção fornecida por um nascido das brumas superava o perigo da insanidade de Zane. Por pouco. Não precisa se preocupar, pai, Zane disse. A cidade ainda será sua. Nunca será minha enquanto aquela mulher viver, Straff disse, e estremeceu. Talvez seja esse o motivo de tudo isso. O ataque de Zane foi tão óbvio que todos da cidade sabem que estou por trás dele. E quando aquele demônio da nascida das brumas acordar, virá atrás de mim em retaliação. Mas se fosse esse o objetivo de Zane, então por que ele simplesmente não me mata? Zane não fazia sentido. Não precisava. Talvez fosse uma das vantagens de ser insano. Zane sacudiu a cabeça. Acho que você se surpreenderá, pai. De um jeito ou de outro, logo não terá nada a temer de mim. Ela acha que eu tentei assassinar seu amado rei. Zane sorriu. Não acho que ela pensa assim. Ela é esperta demais para isso. Esperta demais para ver a verdade, Straff pensou. No entanto, seus ouvidos aguçados pelo estanho ouviram passos nas brumas. Ele ergueu a mão, fazendo sua comitiva parar. À distância, mal podia divisar as manchas tremeluzentes das tochas no alto da muralha. Estavam próximos da cidade, a ponto de causar desconforto. A comitiva de Straff aguardou em silêncio. Então, das brumas diante deles, um homem a cavalo apareceu, acompanhado por 50 soldados. Ferson Penrose. Straff, Penrose disse, meneando com a cabeça. Ferson. Seus homens fizeram bem, Penrose disse. Fiquei feliz por seu filho não ter precisado morrer. É um bom rapaz, um rei ruim, mas um homem dos mais honestos. Vários dos meus filhos morreram hoje, Ferson. Straff pensou. O fato de Elend ainda viver não é um êxito, é irônico. Está pronto para entregar a cidade? Straff perguntou. Penrose assentiu. Philin e seus mercadores querem garantias de que terão títulos que se equiparem àqueles prometidos por Sete. Straff acenou com a mão desdenhosa. Você me conhece, Ferson. Você costuma praticamente rastejar perante a mim nas festas toda semana. Sempre honro meus negócios. Seria um idiota se não apaziguasse esses mercadores, os únicos que me trarão receitas de impostos deste domínio. Penrose assentiu. Fico feliz por chegarmos a um entendimento, Straff. Não confio em Sete. Duvido que confie em mim, Straff retrucou. Penrose sorriu. Mas eu o conheço, Straff. Você é um dos nossos, um nobre de Lutadel. Além disso, você criou o reino mais estável nos domínios. É tudo o que estamos procurando agora. Um pouco de estabilidade para este povo. Você quase soa como um tolo do meu filho. Penrose hesitou. Em seguida, sacudiu a cabeça. Seu garoto não é tolo, Straff. Ele é apenas um idealista. Na verdade, fico triste em ver a pequena utopia dele ruir. Se está triste por ele, Ferson, então você é um idiota também. Penrose enrijeceu. Straff fitou os olhos orgulhosos do homem, sustentando aquele olhar até Penrose abaixar os olhos. Aquela conversa foi simples, em grande parte sem importância, mas serviu como um lembrete muito importante. Straff riu. Você terá de se acostumar a ser um peixe pequeno de novo, Ferson. Eu sei. Alegre-se, Straff falou. Suponho que essa transferência de poder aconteça,
conforme você prometeu. Ninguém acabará morto. Quem sabe, talvez, eu permita que você mantenha essa coroa. Penrose ergueu o olhar. Por um bom tempo, essa terra não teve reis, Straff disse em voz baixa. Teve algo maior. Bem, não sou o senhor soberano, mas posso ser um imperador. Você quer manter sua coroa e governar como um rei sujeito a mim? Depende do custo disso, Straff, Penrose disse cuidadoso. Não está totalmente domado então. Penrose sempre fora inteligente. Era o nobre mais importante, e ficar para trás em Lutadel e sua aposta certamente funcionou. O custo é exorbitante, Straff falou, ridiculamente exorbitante. O Ation, Penrose adivinhou. Straff concordou. Elend não encontrou, mas está aqui, em algum lugar. Fui eu quem minou aquelas jazidas. Meus homens passaram décadas minando-as e trazendo metal para Lutadel. Sei quanto dele foi extraído e sei que nada que se aproximasse àquela quantidade retornou em pagamento à nobreza. O resto está naquela cidade em algum lugar. Penrose meneou a cabeça. Verei o que posso encontrar, Straff. Straff ergueu uma sobrancelha. Você precisa voltar a praticar, Ferson. Penrose hesitou. Em seguida, curvou a cabeça. Verei o que posso encontrar, milord. Bom, agora, quais notícias você me trouxe da concubina de Elend? Ela teve um colapso depois da luta, Penrose falou. Tenho uma espiã na equipe de cozinha e ela disse que entregou uma tigela de sopa nos aposentos de Lady Vin e ela voltou fria. Straff franziu a testa. Essa espiã sua poderia dar alguma coisa à nascida das brumas? Penrose empalideceu levemente. Não acho que seria inteligente, milord. Além disso, o senhor conhece a constituição de um nascido das brumas. Talvez ela realmente esteja incapacitada, Straff pensou. Se entrássemos... O calafrio do toque da mulher voltou. Entorpecimento, vazio. Não precisa temê-la tanto, milord, Penrose falou. Straff ergueu uma sobrancelha. Não estou com medo, estou desconfiado. Não entrarei na cidade até minha segurança estar garantida. E até que eu me mova aí para dentro. Sua cidade está sob o perigo de Sete. Ou pior, o que aconteceria se aqueles colós decidissem atacar a cidade, Ferson? Estou em negociações com o líder deles, e ele parece capaz de controlá-los. Por ora, você já viu o que resta de um massacre colós? Provavelmente não. Straff mesmo não tinha visto até recentemente. Penrose apenas sacudiu a cabeça. Vin não o atacará. Não se a Assembleia votar para colocá-lo no comando da cidade. A transferência será perfeitamente lícita. Duvido que ela se importe com legalidade. Talvez não, Penrose respondeu, mas Elend se importa, e o que ele diz, a garota obedece. A menos que ele tenha tão pouco controle sobre ela como eu tenho sobre Zane, Straff pensou, estremecendo. Não importava o que Penrose dissesse. Straff não tomaria a cidade até a criatura horrível ter sido liquidada. Nesse aspecto, poderia contar com Zane. E esse pensamento o apavorava, quase tanto quanto Vin. Sem mais discussão, Straff acenou para Penrose, dispensando-o. Penrose fez o retorno e retirou-se para dentro das brumas com sua comitiva. Mesmo com seu estanho, Straff mal ouviu Zane aterrissar no chão ao lado dele. Straff virou-se, olhando para o nascido das brumas. Você acha mesmo que ele entregaria o Ation para você se encontrasse? Zane perguntou baixo. Talvez, Straff respondeu.
Ele deve saber que nunca será capaz de mantê-lo. Não tem poderio militar para proteger um tesouro como esse. E se não me entregar, bem, provavelmente seria mais fácil tomar o Atium dele do que encontrá-lo sozinho. Zane parecia achar a resposta satisfatória. Esperou alguns momentos, encarando as brumas. Em seguida, olhou para Straff, uma expressão curiosa no rosto. Que horas são? Straff verificou o relógio de bolso, algo que nenhum nascido das brumas carregava. Metal demais. 11h17, ele disse. Zane assentiu, virando-se de volta para a cidade. Já devia ter surtido efeito a essa hora. Straff franziu a testa. Em seguida, começou a suar. Queimou o estanho, arregalando os olhos. Aqui, ele pensou, observando uma fraqueza dentro de si. Mais veneno? Ele perguntou, mantendo o medo afastado da voz, forçando-se a ficar calmo. Como consegue, pai? Zane perguntou. Pensei mesmo que você não perceberia, mas aí está você. Ótimo. Straff está começando a se sentir fraco. Não é preciso ser um nascido das brumas para ser capaz, Zane, ele disse irritado. Zane ergueu os ombros, sorrindo da maneira mais assombrosa que podia. Extremamente inteligente, mas misteriosamente instável. Em seguida, sacudiu a cabeça. Você venceu de novo, ele disse. Em seguida, partiu para o alto, na direção do céu, revolvendo as brumas com sua passagem. Straff virou seu cavalo de imediato, tentando manter o decoro, enquanto corria na direção do acampamento. Conseguia sentir o veneno. Sentia-o roubando sua vida. Sentia como ele o ameaçava, o sobrepujava. Talvez ele tenha ido rápido demais. Era difícil manter um ar de força quando se estava morrendo. Finalmente começou a galopar. Deixou os guardas assustados para trás. E eles chamaram surpresos, começando a trotar para manter o passo. Straff ignorou suas lamúrias. Fez o cavalo correr mais rápido. Conseguia sentir o veneno deixar suas reações mais lentas? Qual deles Zane usara? Espectrina? Não. Precisaria de uma injeção. Tonfero, talvez. Ou talvez ele tivesse descoberto um do qual Straff nunca ouvira falar. Podia apenas torcer para que não fosse o caso. Pois, se Straff não conhecesse o veneno, então a Amaranta provavelmente não conheceria também. E não seria capaz de incluir o antídoto em sua poção de cura genérica. As luzes do acampamento iluminavam as brumas. Soldados gritaram quando Straff se aproximou. E ele quase foi empalado quando um dos seus homens ergueu uma lança para o cavalo apressado. Felizmente, o homem o reconheceu a tempo. Straff derrubou o homem na cavalgada, mesmo que tivesse afastado a lança. Straff foi direto para sua tenda. Naquele momento, seus homens estavam espalhados, preparando-se para uma invasão ou algum outro ataque. Não havia maneira de ele poder esconder isso de Zane. Não seria capaz de esconder minha morte também. Ele pensou. Milord, um capitão disse correndo até ele. Vá buscar a Amaranta, Straff falou, tombando do seu cavalo. O soldado fez uma pausa. Sua concubina, milord, o homem falou, franzindo o senho. Porque... Agora... Straff ordenou, lançando a porta da tenda para trás e entrando. Ele parou, suas pernas trêmulas, quando a aba da tenda se fechou. Limpou a testa com uma mão hesitante. Suor demais. Maldito, ele pensou, frustrado. Preciso matá-lo, prendê-lo. Tenho que fazer algo, não posso governar desse jeito. Mas o que? Ele virou noites, gastou dias tentando decidir o que fazer com Zane. O Atium que ele usava para subornar o homem não parecia mais um bom motivo. Os atos de Zane naquele dia
o massacre dos filhos de Strath numa tentativa, obviamente vã, de matar a concubina de Elend, provaram que ele não era mais digno de confiança, nem mesmo mínima. Amaranta chegou com velocidade surpreendente e de imediato começou a misturar o antídoto. No fim das contas, enquanto engolia o preparado de gosto horrendo, sentindo imediatamente seus efeitos curativos, chegou a uma conclusão inquietante. Zane precisa morrer.